Prazer estar aqui, Marcelo, prazer estar aqui no programa, prazer ler seu livro. A gente se acostumou nos últimos anos a ouvir defesas da ciência, né? Você faz uma condenação bastante incisiva da ciência, né? Você critica bastante duramente a contribuição da ciência a esse projeto de sociedade que a gente implementou, né? Aliás, você faz uma tipificação criminal, né? Você acusa a ciência de assassinato, né? Assassinou o espírito que alenta a natureza, são suas palavras no livro, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No que a ciência errou e o que tinha que mudar na ciência? Pois é, a gente tem uma narrativa da ciência heróica, né, vamos dizer assim, né, de que nós, seres humanos, somos aqueles que conseguimos desvendar os grandes segredos da natureza e, portanto, melhorar a qualidade de vida da humanidade. Essa é a missão, em princípio, da ciência, aquela que a gente realmente... né? E isso daí, em parte, é verdade, não tem a menor dúvida, né? Mas quando a gente fala de ciência, em geral, a gente pensa em quem? A gente pensa no Newton, a gente pensa no Galileu, a gente pensa no Einstein, a gente pensa... menos, agora todo mundo está pensando no Oppenheimer, mas isso é porque é agora, né? Mas antes, a gente pensava só nesses visionários que criaram realmente mudanças de paradigma, né? De como a gente vê o universo, sem a menor dúvida. Mas tem um outro lado da ciência, que é o lado que é cooptado pelo capital, entendeu? A ciência sempre serviu o poder, né? Começando com Arquimedes, na Grécia Antiga, ele ajudou o rei de Siracusa a defender Siracusa contra os navios romanos, criando catapultas e espelhos e não sei o quê. Então, não existe só esse lado heróico da ciência, existe um outro lado também, que é um lado muito importante, que é o lado que, dos últimos 300 anos, 400 anos, transformou o mundo de uma maneira muito incrível, que deu muito certo até o momento que não dá mais, que é o desenvolvimento de toda a máquina industrial, de toda a tecnologia. E então a crítica não é a ciência em si, isso é muito importante da gente deixar isso muito claro. Eu passei a minha vida inteira fazendo ciência, então não é esse o ponto, é como a ciência é usada pelo poder e até que ponto o cientista perde o controle das suas próprias ideias quando existe esse pacto, vamos dizer assim, um pacto com o diabo, entendeu? Que é entre a ciência e o poder. E o Oppenheimer, esse filme aí que ganhou 7 Oscars agora, é um exemplo perfeito desse problema, né? Que os caras brilhantes, geniais, fizeram um projeto porque tinham um medo de que se os nazistas desenvolvessem a bomba atômica ia ser muito pior, então a gente tem que usar as melhores mentes, no caso da Europa na época, para criar essa nova arma antes dos nazistas. Faz sentido, mas na hora de decidir quem vai usar ou não essa bomba, depois que os nazistas já tinham saído da guerra, então aquele argumento principal já tinha acabado. Mas eles usaram, os americanos usaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Os cientistas não tinham nenhum poder nessa decisão. Então, quando a gente fala de ciência, a gente não pode ter uma mentalidade inocente do que ela é. E é por isso que eu trago essa conversa nesse e em outros livros também.